Pai do Senhor, congregação do Parque Aeroporto, todos os adolescentes do Grupo El Shaddai, estamos mais uma vez aqui para continuarmos a nossa leitura do livro de Apocalipse. Estaremos aguardando os irmãos chegarem, os adolescentes El Shaddai estarem prontos, né? E estaremos comentando hoje, no nosso episódio número 13, estaremos lendo o capítulo 13 do Apocalipse e comentando alguns versículos dentro desse capítulo. Vamos estar só aguardando os nossos adolescentes, os irmãos que vão estar participando conosco, aparecerem para a gente iniciar a nossa leitura do capítulo 13. Eu creio que quando nós começarmos a leitura hoje do capítulo 13, a gente vai ter muito mais facilidade em entender os versículos que nós estaremos lendo devido ao nosso último episódio, quando nós falamos só sobre a grande tribulação, né? Nós fizemos uma pausa e abordamos só a grande tribulação. Então vai ser mais fácil hoje, quando a gente estiver lendo o capítulo 13 do livro de Apocalipse, a gente entender alguns versículos porque eles estão ligados ao capítulo 12, que a gente tinha estudado em duas aulas anteriores, nós lemos em duas aulas anteriores, estão ligados ao capítulo 12, e estão, de certa forma, ligados a tudo que está acontecendo na grande tribulação, desde Apocalipse capítulo 6. Então vai ser bem mais fácil a gente entender a leitura do capítulo 13, quando a gente vai falar hoje a respeito do anticristo e do falso profeta. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Em relação ao anticristo, nós vimos um pouquinho sobre ele no nosso último episódio, na quinta-feira passada, quando nós falamos um pouquinho de forma resumida sobre o período da grande tribulação. Então será bem mais fácil hoje a gente fazer a leitura do capítulo 13 e muitas coisas que eu vou estar lendo aqui e comentando com os adolescentes, com os irmãos vão estar assimilando, lembrando daquilo que nós vimos na última quinta-feira. A paz do Senhor, nossa irmã Ivanice, nosso irmão Germano, adolescente Nicolas e a nossa pré-adolescente Ana Júlia. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, né? Estão juntos aí para mais uma leitura, né? Minha esposa também está assistindo, Deus te abençoe, né? Os irmãos estão chegando, a nossa irmã Áurea Ribeiro também já está com a gente, né? É a mãe da nossa irmã Ubirene, ela está assistindo lá da Bahia, ela sempre está aqui conosco assistindo. Então, irmãos, vamos estar aguardando principalmente adolescentes El Shaddai, dar uma cena aí, dar a paz aí para nós podermos visualizar que os adolescentes já estão aí assistindo a essa leitura do capítulo 13 do livro de Apocalipse, né? E vai ser, eu creio, Pai do Senhor, nossa irmã Áurea, Deus abençoe a irmã, né? Deus abençoe a nossa irmã. Daqui a pouco tá aparecendo aí nossa irmã Ubirene, nosso irmão Vinícius, nosso irmão Wade e os demais jovens adolescentes que estão sempre conosco aí nessa leitura. Irmãos, como eu tenho comentado, a gente vai ler hoje o 13 e muita coisa que eu vou ler e falar aqui, a gente já viu um pouquinho de forma resumida quando eu falei um resumo, um aspecto geral da grande tribulação. E para os irmãos que estão anotando, tomando nota, muita coisa aqui do capítulo 13 de Apocalipse, você vai completar o raciocínio só no capítulo 18. Porque muito que é falado aqui do anticristo, essa primeira besta, a primeira parte, né, a primeira besta, né, que é o capítulo 13 de Apocalipse, ele contém, são 18 versículos. São 18 versículos apenas no capítulo 13. E muitos desses 18 versículos que contém aqui, a primeira parte está falando sobre a besta do mar, que é o anticristo. E a segunda parte do capítulo está falando a besta da terra, que é o falso profeta. Só que muita parte daquilo que nós veremos sobre o anticristo no capítulo 13, o raciocínio de João, a ideia se completa no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que vai entrar mais em detalhe. Então a gente vê
o anticristo surgindo lá no capítulo 6. É só 2 versículos que fala sobre ele, um versículo só, né, que fala que ele vem montado no cavalo branco e a ele é dado um arco, ele sai vitorioso para vencer. Depois a gente vê falar um pouquinho sobre ele, vamos ver falar um pouco mais, vimos falar um pouco mais sobre ele no decorrer de alguns capítulos anteriores. A gente vê falar um pouquinho no capítulo 11, quando a gente está falando de Satanás, o dragão vermelho, e agora no capítulo 13 fala mais alguns versículos, vai descrever o anticristo. E no capítulo 17 de Apocalipse também vai falar um pouco mais sobre ele. E finda-se, né, vou botar assim, encerra o assunto sobre esse personagem, o anticristo, no capítulo 19 de Apocalipse. Então, se a gente for falar tudo sobre um personagem só, a gente teria que pegar os capítulos de Apocalipse saltados, né, de acordo com o assunto, que é o que a gente costuma fazer quando dá palestra, a gente dá por assunto, né? Então, se a gente fosse dar por assunto, a gente ia pegar vários capítulos do Apocalipse para estar falando do anticristo. Só que como a gente está fazendo uma leitura bíblica e o nosso alvo aqui são adolescentes, né? Então a gente vai ter que falar por capítulo. Então, muitas vezes a gente vai ver que um assunto vai se repetir num outro capítulo, só que ele é abordado de uma forma diferente. Aqui nós vemos o que João vai abordar aqui no capítulo 13. No capítulo 17 vai falar sobre o mesmo personagem, só que a abordagem que João vai usar é uma forma diferente. Eu quero já falar para os irmãos que muita coisa, eu vou repetir o que eu falei no capítulo, no episódio anterior, que muita coisa que João vai falar sobre o anticristo, João tira do livro de Daniel. Então, muita coisa que vai ser relatado sobre o anticristo foi tirado do livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 11. Então, muito do que vamos falar aqui, para nós termos uma compreensão melhor, eu vou passar algumas referências. Nós temos apenas 1 hora para a gente fazer essa leitura, né? O nosso acertado é mais ou menos cerca de 1 hora para a gente concluir a leitura e explicar alguns versículos. Então, é bom que os irmãos anotem algumas referências que eu vou estar passando, porque muito do que João fala aqui, ele extrai do livro de Daniel. Só que o interessante é que quando Daniel ele fala do anticristo, ele está olhando para o futuro. Então, ele fala do anticristo em referência aos impérios mundiais que ainda ia suceder o Império Babilônico. Que Daniel, quando ele escreve o livro dele, quando a vida dele passa ainda dentro do Império Babilônico. Só que quando ele relata os impérios que iriam vir após o Império Babilônico, ele ainda está no Império Babilônico. Então ele relata impérios que ainda que viriam no futuro. Só que quando João escreve, todos esses impérios já eram passados. Já tinha ocorrido a ascensão e a queda de todos os impérios que Daniel tinha relatado. Com exceção do quando Daniel fala sobre esse imperador que ia surgir no futuro, ia dominar a nação, ele ia dominar o mundo e a nação israelita, quando ele se refere ao anticristo. Isso ainda não tinha surgido. E o nosso discípulo João, o irmão João, quando ele fala sobre isso, ele se refere ao que já aconteceu. Daniel, quando fala, se refere ao que vai acontecer. Só que ambos, quando falam do anticristo, a referência é futura. Pai do Senhor, nossa irmã Miriam, Deus abençoe sua vida. A nossa irmã está presente mais uma vez. A nossa irmã, a tia da nossa jovem Natália, né? Deus abençoe sua vida. Fugiu o nome aqui, mas a irmã está lá assistindo. Deus abençoe. A tia da Natália e da Ana e da Carolina, né? Deus abençoe sua vida e os demais irmãos que já estão presentes aí. Então, já estamos há 10 minutos só falando sobre a nossa introdução, o aspecto geral. Então vamos iniciar agora, né? Capítulo 13 de Apocalipse. Pai do Senhor, irmão Joilson, Deus abençoe, irmão, né? Quanto tempo, irmão Joilson. Deus abençoe a vida do irmão. Vamos estar iniciando agora capítulo 13, versículo 1. Os que puderem, tomem nota, né? Muita coisa, como eu relatei,
João tira do livro de Daniel. E muita coisa do que eu vou falar, eu já falei na última quinta-feira, quando a gente se referiu ao período da Grande Tribulação. Para os irmãos terem uma ideia, cronologicamente falando, a gente não tem como precisar, mas a gente tem uma ideia de que esse capítulo 13, paz, irmã Daniela, né? Irmã Daniela, a tia da Natália, né? Deus abençoe, irmã Daniela. Então, esse capítulo 13, a gente tem uma ideia que ele já ultrapassou a segunda metade da tribulação que nós falamos na quinta-feira passada. Já está nos 3 anos e meio finais. Aí João fala no versículo 1 o seguinte: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Na leitura do capítulo 12, nós falamos sobre o dragão, e lá você viu que o dragão é Satanás. E se você está em casa aí com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada lá no capítulo 12, quando fala que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí você, lá no capítulo 12 está falando isso, né? Que esse dragão, capítulo 12, versículo 3, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre a sua cabeça e 7 diademas. E lá o personagem é Satanás. Capítulo 12, versículo 3, o personagem é Satanás e está dizendo lá que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, no capítulo 13, versículo 1, João está falando que ele vê do mar subir uma besta. Por que João chama de besta? Eu falei isso na última quinta-feira, né? Porque besta é como se fosse um animal. Ele não conseguiu achar na terra um animal pelo qual ele pudesse comparar aquela criatura que está subindo do mar. Na verdade, é um homem. Eu falei isso quinta-feira passada. Quando a gente vê lá a besta subindo, né? A ilustração coloca um bicho lá com 7 cabeças, com 10 chifres. Aquilo ali, a gente vai ver a leitura. E no capítulo 12 eu falei sobre isso, quando fala sobre Satanás com 7 cabeças e 10 chifres, que não é real, a linguagem aí não é real, não é um animal de 7 cabeças e 10 chifres. É um homem, um personagem, um homem. Ele não tem 7 cabeças e nem tem 10 chifres. É um homem normal, com a cabeça só, 2 orelhas, nariz, boca, um homem normal. Aí a gente vai ver o porquê dessas 7 cabeças e 10 chifres, só que eu só quero que você tome nota que é a mesma coisa que João vê em Satanás no capítulo 12, versículo 7, ou seja, as 7 cabeças e os 10 chifres. Aí João está falando que sobre as suas cabeças tinha 10 diademas, coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, por que João usa a palavra besta? Versículo 1, né? Vamos adiantar um pouquinho. Por que João usa a palavra besta? Porque ele quer descrever algo de natureza sobrenatural ou de natureza bestial. Uma figura que entre a natureza humana e a natureza animal ele não conseguiu encontrar nada parecido para ele descrever. Então ele descreve que era uma besta. Só que na verdade João está descrevendo a figura de um homem e a figura sobria do anticristo, o homem que vai dominar o mundo na época da grande tribulação. A passagem bíblica que a gente vai ver a seguir fala claramente que é um homem. Apesar de João chamar de besta, não é um animal. Interessante que no livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, quando Daniel começa a falar dos impérios mundiais que iam seguir a Babilônia, que ia vir após a Babilônia, se você fizer a leitura do livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, você vê o império que Daniel estava era o babilônico, Babilônia.
e a figura do animal era o leão. O império que surgiu após a Babilônia era o império Medo-Persa. E a figura do animal era um urso. A gente vai ver isso no decorrer agora, porque isso é importante para você entender o império sobre o qual o anticristo vai reinar. O império que sucedeu o império Medo e Persa foi o império grego. E a figura do animal era um leopardo. Isso é Daniel, tá, irmãos? Daniel capítulo 2 e capítulo 7, ele descrevendo isso. Pai do Senhor, nosso líder, irmão Léo, né? Estava no trabalho, chegou agora, Deus te abençoe. Nossa irmã Cleide, Deus te abençoe, né? Então, e quando Daniel vai falar do Império Romano, o império que sucederia ao Império Grego, ele não encontra um animal para descrever esse império. Ele fala que era semelhante a uma besta, ou seja, um animal feroz. E por que Daniel descreve assim? Porque o Império Romano, quando ele veio pisando e destruindo tudo. Para a gente entender, eu vou repetir isso, deve ser a 20ª vez. A gente ainda está no episódio 13 e deve ser a 20ª vez que eu falo isso. Para você entender o Apocalipse, você precisa ler e conhecer a Bíblia. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, ele está descrevendo os impérios mundiais que existiriam e iriam suceder o Império Babilônico onde Daniel estava. E ele descreve cada um desses impérios politicamente no capítulo 2 e depois descreve esses impérios moralmente no capítulo 7. A Babilônia era o leão, o Medo-Persa era o urso, o grego era o leopardo e o romano era a besta. Só que no capítulo 2, esses impérios são vistos na figura de uma estátua. Aquela estátua enorme que Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta esse sonho e Daniel fala para Nabucodonosor que cada parte dessa estátua iria corresponder a um império que iria suceder ao Império Babilônico. E quando ele fala do Império Romano que ia suceder ao Império Grego, ele não encontra a figura de um animal para descrever quão voraz e destruidor que seria o Império Romano. Então Daniel fala lá que o império seria comparado a uma besta, o animal seria uma besta. E a parte da estátua no capítulo 2, que corresponde ao Império Romano, é as pernas de ferro. Pernas de ferro. É a parte da estátua no capítulo 2. No capítulo 7, Daniel já fala que era o império era representado pela besta. Seguindo a visão de Daniel, a visão que Deus revelou a Daniel, Daniel fala que após esse império, né, as pernas de ferro que ia pisar e destruir tudo, viria um outro império representado pelos pés da estátua. E os pés da estátua, cada um era de um material, porque se você olhar a figura lá da estátua de Nabucodonosor no capítulo 2, a cabeça era de ouro, o peito e os braços era de prata, o ventre da estátua e as coxas eram bronze, e as pernas da estátua era ferro. Ele usou 4 metais, e se você observar, a importância do metal em valor vai diminuindo, né? Ouro, prata, bronze e ferro. Só que quando ele vai descrever os pés da estátua, ele diz que parte do pé era de ferro e parte do pé era de barro. E os 10 dedos dos pés eram uma mistura de ferro e barro. Eles se juntaram, mas não conseguiram se unir. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós estamos falando de Daniel capítulo 2 para a gente entender a figura do anticristo e o império que ele vai dominar na época da tribulação, para a gente entender o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 17 que vai vir, que vem depois, que continua falando sobre o anticristo. Ele diz que os pés dessa estátua eram uma mistura de ferro e barro. Os dedos
da estátua era ferro e barro, os dedos dos pés. E eles estavam juntos, mas não estavam ligados. É o que vai acontecer com o império do anticristo na época da tribulação. Eles vão estar juntos, mas não vão estar ligados. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Está com a gente aí assistindo a leitura de mais esse capítulo. Então, irmãos, a gente precisa entender isso para a gente entender agora a figura que João vê. Por que ele chama de besta? Porque foi a palavra que Daniel usa lá no capítulo 2 e no capítulo 7 para descrever o Império Romano. E aqui, o Império Romano já foi. As pernas de ferro que esmagou tudo foi o império que mais durou, mais de 700 anos durou o Império Romano. E esse último império, representado pelos pés da estátua, Pai do Senhor, meu irmão Sirlei, lá em Quissamã, assistindo, né? Sua casa, meus sobrinhos lá, um abraço, um beijo para cada um. A Damares deve estar por lá, mandando um oi daqui a pouco, né? O Daniel, a Débora, Deus abençoe, né? Então, quando ele fala sobre os pés da estátua, era o último império que ia dominar sobre a terra. E esse império que vai dominar sobre a terra, representado pelos pés da estátua do capítulo 2 de Daniel, vai ser o império do anticristo. Quando a gente vê aqui no versículo 1, já no versículo 1, falando sobre os 7 cabeças e 10 chifres, reis e reinos, 7 reis, 7 reinos e 10 reis. Como eu relatei, é a mesma coisa que João vê em Apocalipse 12:3. Só que Apocalipse 12:3, ele vê isso em Satanás. Aqui ele vê no anticristo. Por que isso? Eu falei no último episódio, na última quinta-feira. Porque Satanás vai transferir todo o poder, a autoridade que ele tem para o anticristo, para que ele consiga dominar e reinar sobre política, religião e economia. Então, João descreve como uma besta. E eu já expliquei por que de besta, a referência a Daniel, né? E aqui nós estamos... isso é comentário bíblico do nosso pastor Ezequias Soares, né? O livro que nós estamos usando para fazer a leitura. Pai do Senhor, irmão Carlos, né? Carlos Eduardo, companheiro de trabalho, Deus te abençoe, meu irmão. Como eu comentei desde o primeiro lá, nós estamos usando o livro do pastor Ezequias Soares da Silva, né? Apocalipse, versículo por versículo. Aqui o comentário do pastor Ezequias diz que é provável crer que esse homem que há de dominar o mundo na época da grande tribulação, na época após o arrebatamento da igreja, é possível crer, não podemos afirmar, é o comentário desse pastor, que esse homem terá 2 nacionalidades. É possível crer que esse homem terá 2 nacionalidades. E, semelhantemente, ele vai exercer o seu poder sobre 2 centros distintos, ou sobre 2 centros diferentes. O seu poder político, ele vai exercer da Europa, provavelmente alguma parte do império, do que foi o Império Romano, vamos colocar assim, né? Provavelmente, essa é a palavra que nós estamos usando porque não podemos afirmar isso, podemos supor. Provavelmente o centro político do império, né, do anticristo, será alguma parte do que foi o Império Romano, ou seja, algum lugar na Europa. E o centro religioso será em Jerusalém. Político e religioso. E provavelmente esse homem, essa besta que João vê, que é um homem, terá 2 nacionalidades, né? Então, continuando aí, Tessalonicenses fala que o espírito do anticristo já opera entre nós. E eu li isso para os irmãos na última quinta-feira. Se os irmãos não assistiram ou perderam, depois dá uma olhadinha lá no nosso último episódio, na última quinta-feira, que nós falamos só sobre um resumo da grande tribulação, do que vai ser a grande tribulação. E para fazer esse resumo, nós falamos um pouquinho sobre o anticristo, sobre o espírito do anticristo que já opera nos nossos dias, ou seja, o espírito de rebeldia.
O espírito de desobediência que está no nosso meio é esse o espírito do anticristo. João, quando ele escreve a epístola de João, o mesmo João que escreve Apocalipse, quando ele escreve a epístola, ele diz lá que muitos se fizeram o anticristo. O que quer dizer isso? Muitos se fizeram anticristo, ou seja, muitos vieram afirmando que era o Cristo e fazendo tudo para desfazer de quem é Cristo. E João fala que aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está no nosso meio. Só que o anticristo, a figura desse homem, ele só vai assumir a posição de sair vitorioso para reinar, dado a ele um arco, uma coroa, como está lá em Apocalipse capítulo 6, somente após o arrebatamento da igreja. O versículo 2, vamos dar uma adiantada aí, irmãos, porque muita coisa que eu estou falando aqui eu já falei quinta-feira passada quando falamos de grande tribulação. Se nosso tempo acaba, a gente não consegue chegar, né? E muita coisa a gente vai repetir para os irmãos que chegaram agora. Muita coisa que está falando aqui do anticristo, capítulo 13 de Apocalipse, a gente vai tornar a falar no capítulo 17, porque lá fala de novo sobre ele. Então, o versículo 2 diz assim: a besta que eu vi, isso é João falando, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, a sua boca como de um leão. Olha só, pés como leopardo quer dizer que ele era semelhante ao leopardo, está falando sobre agilidade e rapidez. E eu comentei, e vou falar mais uma vez, né? João está olhando para o passado para descrever isso aqui. Daniel, quando relata no capítulo 2 e capítulo 7, ele está falando do futuro. Então olha lá, eu falei para os irmãos que o Império Babilônico era representado pelo leão, Medo e Persa pelo urso, o grego pelo leopardo e o romano pela besta. Lá em Daniel 2 e 7. Aí aqui, Apocalipse 13, 2, João está falando que a besta é semelhante ao leopardo, ou seja, a velocidade e agilidade que teve o Império Grego, que foi o império mais rápido a dominar o mundo, sob o domínio de Alexandre o Grande. É só você olhar a história lá, os irmãos que conhecem bastante a história, você vai ver isso na história, né? Alexandre o Grande dominou o mundo, desde a Europa até a Índia, ele chegou na Índia. E foi o imperador mais rápido a conseguir dominar todo o mundo, ou seja, a agilidade do leopardo. E Daniel, lá no capítulo 7, já havia profetizado sobre isso, que isso ia acontecer mais de 500 anos antes do Império Grego surgir. Para você ver o Deus que nós servimos e como que ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. E ele revelou isso a Daniel. Aí o versículo diz que ele era como leopardo, os seus pés como urso, a referência ao Império Medo e Persa. Que o urso faz o que com os pés? Ele rasga e destrói tudo o que ele vê pela frente. As patas de um urso são a arma que ele usa para atacar. E você deve ter visto em alguns documentários, episódios, que quando o urso usa suas patas para atacar alguém ou algum outro animal, ele rasga o animal. Foi isso que o Império Medo e Persa fez, representado na figura do urso. E a sua boca como de um leão, a ferocidade de um leão. Esse foi o Império Babilônico. E aí o versículo fala assim, o dragão, quem é o dragão? O dragão do capítulo 12. Nós já falamos sobre ele há 2 episódios atrás, que é Satanás. Depois você dá uma olhadinha lá no episódio 11, quando nós falamos sobre o dragão. Foi lá no episódio 11 que é Satanás, né? Depois você dá uma olhadinha lá que você vai recordar muita coisa que a gente vai falar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. O dragão, ou seja, Satanás, deu o seu poder, o seu trono e grande poderio para essa besta que João vê sair do mar. Ou seja, para esse homem que é o anticristo, Satanás, representado pelo dragão, ele dá poder, trono e grande poderio. O interessante é que por que Satanás faz isso? Ele transfere, né, parte do poder, domínio e autoridade que ele tem para esse homem, para que ele possa governar e reinar
sobre as nações. João está dizendo que grande poderio ele dá para essa figura, para esse homem chamado anticristo. E a gente vai ver, né, que o anticristo ele vai ter o império dele, o domínio dele sobre o mundo. Vai ser tão rápido quanto foi o grego, vai ser tão violento como foi o urso representado pelo Império Medo e Persa, e vai ser tão feroz quanto foi representado pelo Império Babilônico, que é o leão, e vai ser tão destruidor quanto foi o Império Romano. Ou seja, o Império do Anticristo, ele vai ter a combinação e a característica de todos os 4 impérios que existiu ou que sucedeu ao Império Babilônico na época que Daniel falou. Pode ser o nosso irmão Ubirene assistindo com a gente, né? Nosso irmão Vinícius, nosso irmão Wade. Deus abençoe essa família que está sempre com a gente aí. Já estamos no versículo 3 do capítulo 13. Estamos falando sobre a figura do anticristo. Aí fala, né, que ele vai ser uma combinação, né? O império dele, ou seja, a força do império dele, o domínio do império dele e aquilo que o império dele vai fazer em apenas 7 anos será a combinação do que foi esses 4 impérios da época de Daniel: babilônico, medo e persa, grego e romano. Ele será uma síntese do que foi esses 4 impérios. O versículo 3 fala que Daniel viu que uma de suas cabeças representa reis ou reinos. Cabeças, e depois ele fala que uma de suas cabeças, ele viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Como a gente viu, as cabeças são reinos, né? Cabeças, e a gente vê que esse animal, ele tinha, esse homem, a figura do anticristo, ele tinha ali cabeças e chifres, reinos e reis. A gente vai entender o porquê disso aí na sequência do que a gente vai ler, e a gente vai completar o nosso entendimento lá no capítulo 17 de Apocalipse. Só para a gente dar uma abordada rápida, porque senão o nosso tempo não cabe e a gente não consegue. Aqui fala que o império que será formado pelo anticristo na época da grande tribulação, isso é um comentário, um entendimento geral que se entende, tá, irmãos? A gente não pode afirmar, a gente consegue entender isso lendo o livro de Daniel e colocando o livro de Daniel em conformidade com o que João descreve em Apocalipse, né? João olha para Daniel para escrever, e a gente colocando os 2 livros em paralelo, a gente consegue entender isso, mas não podemos afirmar, é só entendimento para a gente entender melhor esse versículo, esse capítulo 13 e depois o capítulo 17. Ou seja, o império que o anticristo vai reinar, ele vai ser formado por 7 reinos e 10 reis. Por que 7 reinos e 10 reis, não 10 reinos e 10 reis? Porque o anticristo vai fazer guerra contra 3 desses reinos que não aceitaram a autoridade dele. Quando ele sai, lá em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala que foi dado a ele um arco e ele sai vitorioso e para vencer. Ou seja, ele sai fazendo guerra para poder dominar. Eu falei isso na última quinta-feira. E a gente vai ver isso no decorrer do capítulo 13 e ainda no capítulo 17. Então, ele faz guerra contra 3 desses reinos. E ele vence 3 desses reinos. 3 reinos são vencidos. Então, ele domina sobre 7 reinos e 10 reis dão poder para ele. Porque os outros 3 reinos não deu poder para ele, ele tomou o poder. Porque eles não aceitaram dar, então ele toma. Então os 10 reinos dão poder para ele e ele domina sobre o mundo a partir desses 10 reinos. O versículo 3 ainda, que a gente vai ler, diz que uma de suas cabeças, ou seja, um desses reis, foi como se estivesse ferido de morte. A gente vai ver isso melhor entendido lá no capítulo 17, né? Então,
como ferida de morte, ou seja, como ferida de morte é como se ele fosse restaurado de alguma ferida que podia trazer a morte a ele. E quando isso acontece, quem é que restaura ele? O próprio Satanás, que dá poder e autoridade a ele. O próprio Satanás restaura. E quando isso acontece, os povos do mundo se maravilham sobre esse homem, se encantam, se espantam com esse homem, a ponto de, versículo 4, adorar Satanás, que deu poder ao anticristo. Versículo 4, capítulo 13. E adoraram o dragão, do capítulo 12, é Satanás, que deu poder à besta que sai do mar, que é o anticristo. E adoraram também a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, quando os homens veem o que esse homem faz na história da humanidade para assumir o controle do mundo, pelo poder que ele tem, a autoridade que ele tem, que foi dada a ele por Satanás, os homens se admiram dele e passam a adorá-lo. Eu falei quinta-feira passada que quando ele consegue dominar o mundo, pelo aquilo que ele faz, ele vai ser tido pelos gentios. Eu falei isso quinta-feira passada, como o Salvador do mundo. E ele vai ser tido pelos judeus como o Messias. Então aqui fala que, versículo 4, que os homens vão adorar Satanás por Satanás ter dado a esse homem, ao anticristo, poder. E depois também vão adorar esse homem. Dá a entender aqui no versículo 4 que a adoração está sendo voluntária. Daqui a pouquinho a adoração vai ser obrigatória. Quem não adorar e não aceitar será morto. Aqui no versículo 4 a gente vê que os homens estão adorando voluntariamente. E por que eles adoram? Porque eles se admiram da figura desse homem, desse anticristo. Que aqui está falando que é a besta. E aqui fala assim, quem é semelhante a ele? E quem poderá lutar contra ela? Contra esse homem, contra essa besta. Ou seja, ele vai ter tanto domínio após vencer esses 3 reinos, que as outras nações vão ficar espantadas e amedrontadas e vão passar a adorar tanto a figura do anticristo quanto também a adorar Satanás. E o mais interessante, que aqui, nesse ponto, no versículo 4, a gente vai ver acontecer algo que Satanás sempre almejou, que é ser adorado. Ele sempre almejou ser adorado. Porque a primeira rebelião dele contra Deus, ele diz assim, ó, eis que subirei ao cima dos céus e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Porque ele queria ser como Deus, receber a adoração que Deus recebia, ou receber a adoração como Deus recebia. Então Deus lança ele de lá para a terra. Ele será lançado dos ares para a terra no período da tribulação, no período final da tribulação, e aqui ele vai ser adorado pelo fato do anticristo ter recebido o poder dele e estar fazendo coisas que a humanidade toda está admirando. E como eu relatei na última quinta-feira, né, quando a igreja sair da terra, a terra vai virar um caos. Então esse homem, ele vai conseguir trazer uma sensação de paz para a humanidade. E quando essa sensação de paz for instaurado em toda a terra, vamos colocar assim, em toda a terra, essa sensação de paz foi instalada, a política está sob controle, economia, religião, os homens vão adorá-lo como se ele fosse Deus. E os homens também adorarão a Satanás, por Satanás ter dado poder a esse homem, e esse homem ter conseguido trazer sobre todo mundo essa sensação de paz. Então era isso que Satanás sempre quis, adoração. E aqui, no versículo 4 do capítulo 13, ele está recebendo a adoração dos homens. É claro que hoje, muitos adoram Satanás, né? Muitos não têm o nosso Senhor como Deus e adoram Satanás. Só que aqui dá a entender
que a adoração será mais universal, será mais unificada, ou seja, um grupo maior vai prestar essa adoração a Satanás e ao anticristo. O versículo 4 diz: quem é semelhante à besta? Ou seja, quem tem domínio como ela tem, domínio como o anticristo tem. Depois ele pergunta: quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, além de domínio, ela tem poder. Quem poderá lutar contra ela? Aqueles 3 lá tentaram e não conseguiram. Então, quem poderá? E após essas declarações, os homens passam a adorar tanto ao anticristo quanto a Satanás. O versículo 5, vamos dar uma corridinha, que só temos 15 minutos e temos que falar ainda 13 versículos, né? Vamos dar uma corridinha aqui. Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca, ou seja, para o anticristo, que João chama de besta, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. É o período final da tribulação, ou seja, a grande tribulação são 7 anos. Só que quando o anticristo ele mostra realmente quem ele é, já está nos 3 anos e meio finais, quando ele realmente se revela tanto para os gentios, para a humanidade, quanto para os judeus, já está nos 3 anos e meio finais. Então é dada a ele uma boca de blasfêmia, para ele blasfemar contra Deus e contra os que habitam os céus. E esse poder foi dado a ele por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Versículo 6. Quando ele abre a sua boca, o anticristo, ele blasfema contra Deus, contra o nome de Deus, contra o tabernáculo e contra os que habitam nos céus, a igreja. Contra Deus, contra o nome de Deus, contra o tabernáculo, o santo templo, né? Que é aquele templo que os judeus estão adorando lá em Jerusalém, que eu falei sobre isso no episódio anterior, e contra os que habitam os céus, ou seja, a igreja. E ele abriu a sua boca em blasfêmia. E interessante é que não vai ser só o anticristo que vai blasfemar contra Deus. A gente vai ver que também aquelas pessoas que serão submissas, adoradores do anticristo, também irão blasfemar. Não só contra Deus, mas também contra o nome de Deus, contra o tabernáculo e contra a igreja que habita os céus. Versículo 7. Pai do Senhor, Enoque, né, meu primo, lá em Serra, no Espírito Santo, está com a gente aí assistindo. Deus abençoe, né? Os demais que estão assistindo, chegar depois, os irmãos, Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Então, versículo 8, versículo 7 ainda, né? O versículo 7 fala assim: e foi permitido, ou seja, foi dado a ele permissão, ao anticristo, de fazer guerra aos santos. Pai do Senhor, pastor Paulo Santos, congregação do Lagomar, Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe meu pastor, meu irmão. O versículo 7 diz que foi permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses santos? São os gentios que no período da grande tribulação não vão aceitar, né? Não vão aceitar adorar o anticristo, não vão aceitar adorar essa figura que João chama de besta, e como eles não vão aceitar isso, eles vão ser martirizados e mortos. Por isso o versículo 7 diz que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E a gente viu esses santos aqui que foram vencidos, é aqueles que estão lá debaixo do trono. Pai do Senhor, primo Enoque, os demais primos aí que estão assistindo, Deus abençoe. Então, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esses santos são os gentios que João vê lá debaixo do trono, e João pergunta assim: de onde vem? Aí o ancião fala: ó, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É esses aqui que o anticristo vai vencer e vai martirizar. E o versículo 7 diz que foi permitido ele fazer isso. E ele vai vencê-lo. E ele terá domínio sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, o domínio
do anticristo vai abranger todo o mundo habitado, principalmente aquela região Europa e Ásia, que é onde compreende essa região onde foi o antigo Império Romano que a gente está falando aqui. Lembrando os irmãos, a referência que João usa para falar sobre essa besta, livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 11. É bom a gente conhecer um pouquinho o livro de Daniel para a gente entender, né? Daniel é um livro apocalíptico. A gente pensa que Daniel é só cova de leão, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não é só isso, né? Daniel é o livro que João usa para falar principalmente do anticristo. E fala que foi-lhe permitido fazer guerra e vencer. E eu falei no último episódio, na última quinta-feira, né, que nesse período da grande tribulação, muitos serão martirizados e mortos por não aceitarem o anticristo e por não negarem o nome de Deus. E isso que a gente falou, a gente já tinha visto na leitura dos episódios anteriores, quando João vê aquela grande multidão debaixo do trono, que são os que vieram da tribulação. O versículo 8 fala que adoraram todos que habitam sobre a terra. Adoraram quem? Adoraram o anticristo, ou a besta que João fala. Vão adorar a essa figura, a esse personagem. Todos que habitam sobre a terra. Esses, ou seja, esses que adoraram, são aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o nome dessas pessoas que vão adorar o anticristo não estão escritos no livro do Cordeiro, ou seja, eles não estão com seu nome registrado no livro de Cristo, no livro de Deus para a salvação. Por isso que eles irão adorar, são aqueles que não aceitarão nem a mensagem dos 144 mil pregada, nem a mensagem das duas testemunhas pregadas, e irão preferir adorar e aceitar esse Salvador mundial que vai aparecer, que será o anticristo. E vão adorá-lo. E quando eles prestarem adoração a essa figura, a esse homem, eles estarão também adorando a Satanás. O versículo seguinte, versículo 9, João diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Tal expressão usada por João é para a gente dar maior atenção a isso que ele está falando. Para a gente dar uma atenção maior ao que João está chamando a nossa atenção, né? Para que João está chamando a nossa atenção? O que vai vir no versículo 10. E pelo que ele já relatou quando ele diz lá que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E aqui no versículo 9 diz: quem tem ouvidos ouça. Ou seja, presta atenção no que vai vir a seguir. Versículo 10. Pai do Senhor, presbítero irmã de Nils, nossa irmã diaconisa Mangilene, nossa superintendente de escola dominical. Eu creio que está assistindo também a nossa adolescente Gisele e nossa jovem irmã Ruth. Deus abençoe sua família, irmão de Nils. Versículo 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que está dizendo esse versículo 10 aqui? Esse versículo 10 está dizendo que aqueles santos que foram vencidos, que foi permitido ao anticristo vencê-los em guerra, lá no versículo 7, eles são opostos, né? Eles são opostos àquele grupo de pessoas que João vê no versículo 8, que são os adoradores da besta, e esse grupo do versículo 7 são os fiéis a Cristo, permaneceram fiéis a Cristo e não aceitaram a adoração à besta. Então aqui, versículo 7 e versículo 8, tem dois grupos distintos de pessoas. O que estão adorando o anticristo e, consequentemente, adorando Satanás. E no versículo 7, aqueles que não aceitaram adorar a Cristo, adorar ao anticristo, e estão adorando a Cristo. Esse grupo será martirizado e morto. Aí no versículo 10, ele fala que essa passagem, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Ou seja, João está consolando
aqueles do versículo 7, os chamados santos, que serão mortos e martirizados na tribulação. Eles passarão pela tribulação, mas serão mortos e martirizados. Ele está dizendo que aqui está a paciência e a fé dos santos, ou seja, a justiça de Deus há de ser feita sobre aqueles que trouxeram espada e cativeiro para aqueles que foram relatados no capítulo 7, tidos como santos. A justiça de Deus há de ser manifestada. E como ela vai ser manifestada? A partir do derramar das 7 taças da ira de Deus, que será só sobre o reino do anticristo, a besta, o falso profeta e os adoradores do anticristo. E isso assim, isso quando ocorrer, será o juízo de Deus na forma de castigo para aqueles que não quiseram, nem tendo uma segunda oportunidade de salvação durante o período de tribulação, mesmo assim não quiseram aceitar Cristo e ser fiel a Cristo. Então aqui está falando que a justiça de Deus será feita. E essa justiça sendo feita é a resposta também à oração daqueles santos, né, que aparece lá no selo sendo aberto ainda, né? Eles debaixo do altar clamando por justiça. Até quando, ó dominador, não vingarás o nosso sangue e o sangue dos nossos irmãos? E essa vingança vai começar a partir do derramar dessas taças, porque aquelas 4 primeiras trombetas, né, que atingem 1/3, ainda não é a vingança do nosso Deus, né? A ira, a vingança do nosso Deus, ela vai vir de forma mais completa no decorrer das taças, porque ali não tem 1/3, ou seja, não tem mais a misericórdia de Deus. Se encerra ali o período da graça, vamos colocar assim, e a misericórdia de Deus também se encerra ali. Aí o versículo seguinte, versículo 11, a gente vai falar já sobre um outro personagem. A gente tem ainda 10 minutinhos, né, que é o nosso tempo que a gente pode exceder, talvez 15, né, irmão Léo? Para a gente falar sobre o próximo personagem que aparece. Eu sei que alguns vão ter um pouco de dúvida, então você torne a assistir o episódio anterior que a gente falou sobre a grande tribulação de forma resumida. E quando a gente chegar no capítulo 17, a gente vai ver de novo um pouco mais sobre o anticristo. Então você vai entender melhor o que nós estamos falando aqui. Qualquer dúvida ainda que o irmão tiver, coloque aí nos comentários. Pode botar no comentário do Face da igreja que está assistindo pela igreja, ou pode mandar direto no zap lá adolescentes do grupo El Shaddai, que tem um zap lá só para eles, ou pode mandar direto para mim, os irmãos que têm acesso aí, que a gente vai estar respondendo todas as perguntas dos irmãos dentro daquele capítulo que a gente está lendo. Se o irmão fizer alguma pergunta do capítulo que a gente ainda vai ver, ainda vai fazer a leitura, a gente vai deixar para responder mais para frente, tá, irmãos? Então, aqui a gente encerra no capítulo 13, encerra o que João fala sobre o anticristo. Porque a partir do versículo 11 agora, ele vai relatar um outro personagem que vai surgir na história. É o falso profeta. Só que quando João vai relatar, vai descrever esse homem, ele descreve como a besta que surge da terra. E aqui a gente vai começar a leitura do versículo 11 do Apocalipse capítulo 13. Interessante é que lá no capítulo 17, quando a gente vai tornar a falar sobre o anticristo, a gente vai tornar também a falar sobre o falso profeta. Porque, irmãos, apesar do anticristo ser a figura, vou botar assim, a figura bem importante na época da tribulação, tudo que ele vai fazer, ou boa parte daquilo que ele vai fazer, terá suporte do falso profeta. Porque nós vimos lá no capítulo 12, né, que o dragão aparece na história, que é Satanás. E o que Satanás faz? Ele, para dominar o mundo, para ser adorado pelo mundo,
ele usa a figura de dois homens. São dois homens. A Bíblia fala, João está falando besta, mas são dois homens. O anticristo e o falso profeta. Aí alguns comentaristas falam que em tudo Satanás tenta imitar a Deus. Em tudo Satanás tenta imitar a Deus. Aí você vai ver que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás vai constituir uma trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. E esses três personagens eles vão estar atuando em conjunto na época da grande tribulação. Apesar de Satanás passar passar parte do seu poder e sua autoridade para o anticristo, ele vai estar por detrás do anticristo naquilo que o anticristo vai fazer. Só que o anticristo, ele é um homem, ele é uma figura política. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, eu não vou ler porque não dá tempo, mas lá no capítulo 17 eu vou falar sobre isso. O capítulo 8 de Daniel, Daniel tem a visão do carneiro e do bode. Daniel, capítulo 8, ele tem uma visão do carneiro e do bode. Historicamente falando, Daniel está se referindo ao império que ia suceder um ao outro, né? Ele fala sobre os animais no capítulo 7, ele está falando de império no capítulo 7, e no capítulo 8 ele está falando quem é o homem por trás desse império. Então no capítulo 8 de Daniel, quando ele vai falar quem é o homem por trás do império, ele tem uma visão de um carneiro e de um bode. E esse bode aí, né, historicamente falando, né, foi Antíoco Epifânio. Depois eu já falei um pouquinho sobre ele no decorrer de alguns episódios, mas a gente vai falar, é provável que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá no capítulo 17. Depois você que realmente quer aprender, dá uma lida no livro de Daniel, em outra oportunidade que a gente tiver, a gente vai ver se a gente consegue fazer uma leitura, igual a gente fez no Apocalipse, do livro de Daniel, para você entender quando ele fala dessa figura do Antíoco Epifânio, que é o que mais representa na história o anticristo, pelo aquilo que ele fez lá em Jerusalém, há 1900 anos atrás, aproximadamente, né? A gente não vai precisar a data, mas tem a data exata que esse homem surgiu lá. Então, a gente vê que o anticristo aqui da grande tribulação, ele vai ter todas as características desse homem que já existiu na história. Aqui é profético, e esse homem que já existiu na história, ele fez essas abominações que a Bíblia declara, e o anticristo vai fazer a mesma coisa que esse homem fez. Então esse homem é o que mais prefigura essa figura desse homem cruel, esse homem feroz que Daniel descreve no capítulo 8 do livro dele. Então, aqui no versículo 11 de Apocalipse 13, João fala que ele vê subir da terra uma outra besta. No versículo 1 ele diz que ele vê subir do mar. O que mar representa em Apocalipse? Ajuntamento de povos. Mar representa ajuntamento de povos. É muita gente junto, muitos povos juntos, e no meio daquela confusão de povos juntos, João vê o anticristo surgir do meio desses povos. Esse homem, chamado anticristo, ele surge do meio desses povos. E aqui no versículo 11, João diz que ele vê subir da terra uma outra besta. Só que essa besta tinha 2 chifres. Esse homem, né, essa besta, tinha 2 chifres. Só que, como eu comentei lá no começo, não é chifre, aquela troço de boi agarrado na testa, não. Esse chifre aí representa autoridade. Na Bíblia, chifre representa autoridade. Ou seja, esse homem, que a gente vai entender que é o falso profeta, ele tinha autoridade. Esses 2 chifres representam autoridade. Ou seja, esses 2 chifres, João fala, a gente vai dar uma corridinha agora, que era semelhante ao cordeiro. Tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro. O cordeiro é um animal manso. Só que fala que quando essa besta falava,
ela falava como um dragão. Dragão é um animal feroz, é uma besta um dragão, né? É um animal bestial, uma coisa animalesca, que foge à descrição de um animal comum. E essa figura aí é o anticristo. Ou seja, ele parece dócil. Ele tem 2 chifres como o cordeiro. Ele parece dócil, só que ele fala como dragão. E dragão é a representação de Satanás. Ou seja, na sua boca, na boca desse personagem que a gente vai entender que é o falso profeta, só vai existir mentira e engano. Quando ele abre a sua boca para falar, ele fala como dragão. Só vai existir mentira e engano. O versículo 12 vai dizer que ele exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, do anticristo, na presença dele. Ou seja, na presença do anticristo, ele exerce poder que tem o anticristo. E faz que a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo. Ou seja, qual é a função do falso profeta? Levar parte da humanidade que ainda não se convenceu que o anticristo é o salvador do mundo e o Messias para Israel. A função dele vai ser levar essa parte da humanidade a adorar o anticristo. Ou seja, ele vai fazer com que os que habitam a terra adorem ao anticristo. O versículo seguinte, o 13, a gente vai entender, né, no versículo 13, que ele faz grandes sinais. Ele está falando do falso profeta. Ele faz grande sinal, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Ou seja, ele vai ter parte do poder que foi dado ao anticristo por Satanás. Esse falso profeta vai ter. De forma que até fogo vai fazer descer do céu à vista dos homens. E quando isso acontecer, eles vão promover uma adoração forçada ao anticristo. Porque nós vimos lá no versículo 4 que os homens vão adorar espontaneamente. Só que a partir desse momento agora, quando o falso profeta vai fazer os sinais e maravilhas para que o povo adore o anticristo, a gente entende que a partir desse momento a adoração já será forçada. E aí começa a perseguição religiosa contra os judeus. Eu falei um pouco disso na nossa última aula, na quinta-feira, quando falamos sobre grande tribulação de forma resumida. Aí começa a perseguição religiosa para os judeus, contra os judeus. Porque até esse momento, os judeus ainda tinham um acordo que fizeram com o anticristo, quando ele surge na história, lá no capítulo 6 de Apocalipse, para que eles pudessem fazer os rituais e as cerimônias dele religiosa lá no templo que eles reconstruirão na época da tribulação lá em Jerusalém. Então a religião deles até agora ainda predominava, continuava na região lá em Jerusalém. Só que agora o anticristo quer ser adorado também em Jerusalém, porque ele estava sendo adorado só pelos gentios. Agora ele quer ser adorado também pelos judeus. Então ele vai fazer com que o falso profeta incite a adoração a ele, fazendo sinais e maravilhas. E a perseguição religiosa e o culto ao anticristo vai começar agora. Aí nós vamos ver lá no capítulo 17 que ele vai assumir a posição de Deus lá em Jerusalém e lá no templo vai querer ser adorado como fosse Deus. Aí começa a perseguição, aí começa aquilo que nós vimos lá, né? Israel na figura da mulher, lá no capítulo 12, fugindo para o deserto para não ser morto e exterminado. Aí começa o dragão indo atrás da semente da mulher que a gente viu lá no capítulo 12. Olha como tudo vai se encaixando. A gente está lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tudo vai se encaixando como a gente vai, de acordo que a gente vai avançando nos capítulos, tudo vai se encaixando, nosso entendimento vai fechando. A perseguição religiosa começa aí, porque
os judeus se recusaram a adorar o anticristo. E os cristãos gentios que se converteram na tribulação também se recusaram a adorar ele. Então a perseguição vai começar aí. O versículo 13 diz que o falso profeta, com o intuito de forçar a adoração ao anticristo, vai prover grandes sinais. A Bíblia fala, João fala que são grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Lembra quem fazia isso? Era aquelas duas testemunhas enviadas por Deus para trazer a mensagem para os judeus lá em Jerusalém. As duas testemunhas que estavam fazendo fogo descer do céu, fazer não chover sobre a terra, e quando o anticristo aparece, né, quando ele se rebela, quando ele realmente mostra quem ele é, a primeira coisa que ele faz é matar essas duas testemunhas. E quando ele mata essas duas testemunhas são arrebatadas, o falso profeta começa a fazer para mostrar o poder que o anticristo tem e para mostrar para o mundo e para os judeus que ele é o Messias, que ele é Deus. Começa a fazer grandes sinais a ponto de até fogo descer do céu. O versículo 14 vai dizer que esse falso profeta vai enganar os que habitam na terra. E como ele vai conseguir enganar os que habitam na terra? Porque a gente viu lá no versículo anterior que ele vai vir como cordeiro. Só que quando ele falar, vai falar como dragão. Ou seja, na sua boca vai haver engano e mentira. Já o anticristo ele vai ser um líder político muito eloquente, porque ele tem poder dado por Satanás. Então ele vai ter a arte do engano e a arte, igual teve Antíoco Epifânio, né, de fazer alianças as quais ele não vai cumprir. Ele vai fazer alianças com muitos, as quais ele não cumprirá. Ele vai fazer aliança de forma a enganar povos e nações. E aqui, esse falso profeta diz que vai enganar os que habitam a terra com sinais. E vai permitir que esses sinais sejam feitos na presença do anticristo. Dizendo para os que habitam a terra para fazer uma imagem da besta, porque ela foi ferida pela espada e está viva. Ou seja, além de ter a figura do anticristo exigindo adoração, vai ser construído, anota isso, adolescente, jovem, você que está prestando atenção e assistindo a nossa leitura, vai ser construída uma imagem do anticristo. Além de ter a figura do homem, do personagem anticristo, vai haver também uma imagem do anticristo para que as pessoas que não têm acesso a ele para adorá-lo pessoalmente poderão adorar a estátua dele que será construída. É o que diz o versículo 14. E se você observar, né, é provável que essa estátua construída dele seja multiplicado por várias formas de estátua, de amuleto, de alguma coisa, e espalhado por todo mundo para que aconteça essa adoração quase que universal da figura do anticristo. Interessante que quando a gente está falando dessa parte, né, da adoração, que ele vai exigir adoração, a gente vai ver lá no capítulo 18, e quando a gente vê, você vai lembrar que eu falei isso hoje, que lá no capítulo 18, quando ele já está sendo adorado, exigindo a adoração de todo mundo, como se ele fosse Deus, para ele exigir essa adoração e ser adorado como Deus, ele vai ter que destruir o sistema religioso que tinha predominado até então, né? Então lá no capítulo 18, a gente vai ver, no capítulo 17, se não me engano, até o finalzinho do capítulo 17, capítulo 18 já é outro assunto, mas dentro do mesmo contexto do anticristo, a gente vai ver ele destruindo o sistema religioso para que só ele receba essa adoração. O versículo 15, olha o que está registrado no versículo 15. Fala assim, e foi concedido, ou seja, ao falso profeta, foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Ou seja, essa imagem que será construída do anticristo
e que a imagem será adorada. É interessante, irmãos, que a gente lembra lá daquela estátua construída lá no livro de Daniel, né? A estátua que o rei mandou construir. E quando tocasse os instrumentos de música, todos tinham que se prostrar e adorar aquela estátua. E se prostrando e adorando aquela estátua, você estava adorando ao imperador. E o imperador lá era o imperador babilônico. O império era o babilônico e o imperador queria ser adorado. E se você observar, a gente vai estar relatando isso no decorrer da leitura dos capítulos que se sucederão. Por trás de todos esses impérios está a figura de Satanás. E ele sempre quis ser adorado. E ele sempre foi, de certa forma, adorado na figura de homens ou na figura de imagens. Você que está ouvindo isso, tem discernimento de Deus, você vai entender isso. Ele sempre foi adorado na figura de homens ou na figura de imagens. E aqui no versículo 15, João está relatando que essa imagem foi dada a ela um espírito e a imagem falou. A imagem falou. E todos aqueles que não adoraram essa imagem foram mortos. Todos aqueles que não se prostraram para adorar a imagem foram mortos. É o que iria acontecer lá no livro de Daniel, né? Tocar os instrumentos, todos que tinham que se prostrar e adorar a imagem, porque quem não se prostrasse e adorasse a imagem ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui vai acontecer a mesma coisa, a história vai se repetir. Como será a forma de morte, João não relata, mas provavelmente vai ser uma morte cruel, com requintes de crueldade, porque o império do anticristo vai ser um império cruel, como eu relatei lá no início, né? Ele vai ter toda as características dos impérios que sucederam ele. Antes de a gente concluir, continuar no versículo 15, chegou aí agora a minha irmã lá de Quissamã, né, que está assistindo com a gente, Leia. Um abraço, Deus te abençoe. A minha sobrinha Ana Luísa está assistindo também. Um abraço, Deus te abençoe. A Liz também está aí, né? A Alexia também está aí. A Alex está assistindo. Toda a minha família lá em Quissamã, meus irmãos, meu sobrinho, meu cunhado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Aí o versículo 15 fala bem assim: foram mortos os que não adoraram a imagem. E se repete aquilo que iria acontecer lá no livro de Daniel, quando aqueles que não se dobrassem diante da estátua seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Como o anticristo e o falso profeta vão fazer para matar esse grande grupo de cristãos que não se prostrarão à imagem, João não relata. Mas João relata que todos os que não adoraram a imagem da besta do anticristo serão mortos. Aí no versículo 16... é um versículo que traz muita confusão e polêmica, muita suposição, até hoje, né? Até hoje. Versículo 16 fala o seguinte: e faz, quem é que faz? O personagem que ele está falando, o falso profeta. A besta que surge da terra, esse homem que irá dominar a religião para fazer com que as pessoas adorem o anticristo. O que ele vai fazer? Ele faz que a todos, pequenos e grandes, ou seja, pobre e rico, pequeno e grande, não importa a sua posição social, a sua posição econômica, o seu status, quem você é, ou seja, ele faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, se você é livre ou se você é escravo, todos os seres humanos que estarão aí nesse período de tribulação em que o anticristo vai reinar, quando o falso profeta aparecer exigindo adoração para o anticristo, a adoração agora vai ser forçada, ele vai fazer com que todos os seres humanos sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. É o que a gente sempre ouviu falar como a marca da besta. Que a gente vê por aí muito vídeo, muita coisa errada, muita bobagem, muita suposição. Mas a única coisa que João fala é que
todos aqueles que adorarem a besta, eles serão marcados. Assim como Cristo mandou marcar aqueles 144 mil judeus, selar nas suas testas o nome do Deus vivo para que eles pudessem passar pela tribulação sem ser afligidos espiritualmente e fisicamente, provavelmente fisicamente e espiritualmente também, e durante esse período pregar o evangelho do reino, assim como eles foram marcados como pertencentes a Cristo. Os que pertencerão ao anticristo e pertenceram ao anticristo, você também pertence a Satanás, esses serão assinalados, marcados como pertencente ao anticristo. E nessas pessoas, rico, pobre, grande, livre, todos que estiverem habitando o império anticristo e que serão adoradores do anticristo, terão a sua mão direita e sua testa marcada com um sinal. Irmãos, tudo que você vê aí por aí de vídeo, de chip, de não sei o que lá, e tudo suposição. Porque aqui está falando bem claramente que esse sinal só será colocado no período da grande tribulação, quando a figura do falso profeta aparecer para exigir adoração para o anticristo, é que os adoradores do anticristo serão marcados. É o que diz aqui. Tudo que você ouvir e ver é suposição. Versículo 17, o porquê desse sinal? Anote aí, preste atenção. O porquê que os adoradores do anticristo serão marcados? Porque aqueles que não tiverem a marca provavelmente serão seguidores de Cristo e esses serão martirizados, mortos. E os seguidores do anticristo, por que serão marcados? Ou seja, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu sei que você que está assistindo com a gente desde o princípio, você se recorda, lá no capítulo 6, se não me engano, capítulo 6, é o capítulo 6 mesmo, quando fala que um cavaleiro que surgiu, lá no capítulo 6, ele tinha na mão uma balança. Ele tinha na mão uma balança. E foi dito a ele para pesar o trigo e a cevada. E foi dito a ele qual seria o preço do trigo e da cevada. Eu me lembro que eu relatei e expliquei bem esse versículo lá, e eu falei que no período vai ter uma grande fome na época da grande tribulação. A fome vai ser grande porque o alimento vai ser escasso. E nós já entendemos, nosso tempo acabou, só tem mais 5 minutinhos, já ultrapassamos os 15 que tínhamos direito. Nós entendemos o porquê que vai haver fome, apesar da população mundial diminuir, porque a igreja saiu da terra, a população diminuiu, muitos morrerão, porque serão martirizados, porque não negaram o nome de Cristo, mas só diminuindo, muitos morrerão com as pragas que Deus está enviando. Mas por que vai haver fome? Porque o alimento vai diminuir, vai se tornar escasso. E por que o alimento vai se tornar escasso? Aí vem uma questão de lógica, a gente está estudando, lendo, analisando. Por que vai se tornar escasso? Por quê? Cai uma estrela lá nas trombetas sendo tocadas. Olha como é bom a gente estudar e analisar aquilo que a gente está ouvindo e lendo. E a terça parte da vegetação é destruída. A terça parte da vegetação é destruída, acontece escassez de alimento. A seguir, as águas doces se tornam amargas. Água amarga não serve para irrigar a plantação, porque senão a planta vai morrer. E a seguir, os luminares do céu são atingidos. Né, irmão Léo? A gente falou muito sobre isso no capítulo 6. Léo está falando, a gente falou muito sobre isso no capítulo 6. Lá na congregação tem todos esses vídeos aí. E lá no canal que a gente criou lá, a pedido do nosso irmão Léo, né? Pra gente colocar os vídeos lá no canal do YouTube também tem todos esses vídeos. Depois você dá uma recapitulada, ou senão você lê de novo o capítulo 6, né? E lá, quando fala da trombeta, também eu relatei sobre isso, né? Aí,
os luminares do céu são atingidos, perde parte do seu brilho. Se não tem o brilho do sol, parte do brilho do sol, como é que a planta vai produzir? Se a água está amarga, como que a planta vai produzir? Se um terço da vegetação já foi queimada, como que a terra vai produzir? Então lá no cavaleiro, com a balança na mão, pesando o alimento, vai ter fome. E aqui, olha como está tudo interligando. Tudo está interligado. E aqui, versículo 17, está dizendo que ninguém vai comprar ou vender se não tiver o sinal. O alimento vai ser escasso. O alimento vai ser caro, que a gente viu lá, né? 1 denário, quanto valeria de medida de trigo? 1 denário, 3 medidas de cevada, 1 denário, 1 medida de trigo. E era alimento só para um homem, para um dia só de alimento. Então, o alimento é escasso. O alimento vai ser pesado e vendido caro. E aqui estamos falando na parte final da tribulação. E aqui está dizendo que ninguém vai comprar alimento, nem vender alimento, se não tiver um sinal marcando que ele pertence ao império do anticristo, que ele é adorador do anticristo. Versículo 17. Está falando, ninguém vai comprar ou vender se não tiver o sinal do seu nome ou do seu número. Essa é a explicação do versículo 17. Aí o versículo 18, que nós encerramos o capítulo 13 aqui no versículo 18. João fala o seguinte, aqui há uma sabedoria. Aí ele coloca um ponto. Aqui há uma sabedoria. Está falando do número e do nome, número e nome do anticristo. Aí ele fala assim, aqui há uma sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aí, irmãos, um monte de gente faz um monte de cálculo, gente que já morreu, cálculo numérico, os matemáticos fazem um monte de coisa, uma confusão terrível, cada um supõe uma coisa. Mas o que João está falando aqui? Olha, aqui é uma sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ele está falando do número. Porque é o número de um homem. E o seu número, João está revelando já, é 666. O seu número é o número de um homem, ou seja, 666. O 6 3 vezes. Porque o número do homem é 6. O homem foi criado no 6º dia. O número de Deus é 7, perfeição. O número do homem é 6. Aí João fala no versículo 18, que encerra o capítulo 13, que o número é o número de um homem. E o seu número é 666. É o que João fala. O resto, tudo que o pessoal comenta, faz vídeo, faz um monte de suposição, é tudo suposição. Aí o pessoal vem com contagem numérica, contagem alfabética, contagem matemática. João está dizendo que o número é o número de um homem. O número de um homem é 6 e ele repete esse número de um homem 3 vezes. 6, 6, 6. E aí, irmãos, a gente não sabe quem será esse homem, esse imperador que há de dominar o mundo. O que a gente supõe é que será, o que a gente sabe que vai ser um homem. E a descrição que a gente tem dele é a que Daniel dá quando Daniel se refere a Antíoco Epifânio, as características dele. As características, como ele ia ser um homem feroz, amante de si mesmo, que não respeita pai nem mãe, nem respeita aos deuses do seu pai, desobediente, irreconciliável. E é o que parte do que Paulo fala lá em Tessalonicenses, que a gente vai estar falando novamente lá no capítulo 17, mais detalhadamente, né? Então, nós encerramos aqui o que fala sobre esse número. Eu só queria deixar, né, que nosso tempo já acabou muito tempo, do que Paulo fala sobre o número de um homem. Eu achei interessante essa colocação do pastor Severino Pedro da Silva, quando João fala que o número é o número de homem, 3 vezes o número de homem, 666, lá em Tessalonicenses.
Tessalonicenses. Anote aí na sua Bíblia. Livro de Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte, livro de Epístola de Paulo a Timóteo. Tessalonicenses também ele fala, mas aqui que eu vou ler que o pastor Paulo relata, Epístola de Paulo a Timóteo. Ele diz o seguinte: homens amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. 1. Avarento. 2. Presunçosos. 3. Soberbo. 4. Blasfemo. 5. Desobediente a pai e mãe. 6. Aí ele vem com outro grupo de versículos. Ingrato. 1. Profano, viola tudo que é sagrado. 2. Sem afeto natural, ou seja, não tem carinho por ninguém, nem pelos seus próprios descendentes, nem sua própria linhagem. Sem afeto natural. 3. Irreconciliável, ou seja, não tem conserto. 4. Caluniador, ou seja, fala mal de tudo. 5. E 6. Incontinente. 6 vezes de novo. Próximo versículo. Cruel. Daniel descreve que ele é feroz. Cruel. Paulo fala em Timóteo que é cruel. Depois, sem amor para com os bons. Segundo. Terceiro, traidor. Quarto, obstinado. Depois, orgulhoso. E para finalizar, Paulo fala: amigo, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. 6 vezes de novo. Ou seja, Paulo em Timóteo dá por 18 vezes 6, 6, 6 a descrição do anticristo. Só que a gente observa que a descrição que ele dá nesse 3 versículos, em 3 grupos de 6, são pessoas, também descreve pessoas que a gente vai observar e viver nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que se encaixam na descrição do que será as características moralmente falando desse homem chamado anticristo, que será um homem que fará tudo contra Deus, contra os santos, que são aqueles que estarão aqui, contra aqueles que estarão no céu, blasfemará contra Deus, contra os santos, contra o tabernáculo e contra tudo o que se chama Deus, a ponto que ele vai a ponto de chegar um momento e que ele vai destruir até a religião que existirá no período inicial da tribulação. Até a religião ele há de destruir, porque ele quer que toda a adoração seja destinada a ele. Eu encerro aqui a leitura do capítulo 13 do nosso episódio de hoje, episódio 13, e eu espero que os irmãos tenham entendido. Aproveitem, irmãos, o tempo que vocês têm, né? O tempo que nós temos. Leia de novo o capítulo 13, leia de novo cada um desses versículos, ouça de novo aquilo que nós lemos aqui e explicamos aqui. Tenta fazer, né, irmãos, essa ligação com os capítulos anteriores, com aquilo que a gente já viu, e você vai ver que tudo está se encaixando. E você vai observar que Apocalipse não é tão difícil assim quanto a gente imaginava. Porque à medida que nós vamos lendo, meditando e ligando os capítulos, versículos de Apocalipse com o que está registrado já na Bíblia, a gente vai tendo melhor entendimento daquilo que João relata no livro de Apocalipse. A Bíblia fala que é revelação. João revelou, ou seja, Deus mostrou para João e João mostrou para nós, já está revelado. A gente só precisa orar, buscar mais a Deus, meditar mais na sua palavra, para a gente conseguir entender aquilo que já está revelado para cada um de nós. Eu me despeço aqui, saudando todos os irmãos, mais uma vez na paz do Senhor, desejando a todos os irmãos que estiveram conosco até agora, né, uma boa noite de sono, e em nome de Jesus, querendo a Deus,
na próxima quinta-feira estaremos lendo o capítulo 14. Só para você já ter em mente e aproveitar a semana até a próxima quinta-feira para já estar dando uma leitura lá no capítulo 14, só para você ter em mente, o capítulo 14 é mais um parênteses dentro do livro de Apocalipse. Ele não vai falar da sequência agora, não será a sequência do que nós vimos hoje, do capítulo 13. Ele é um parênteses que João vai mostrar, né? Como todo parênteses, para todo parênteses João vai mostrar algo que está acontecendo durante esse período que nós vimos hoje e o período que vai suceder ao capítulo 14. Então, será mais um parênteses na história, o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então, aproveite a semana, aproveite este final de semana, releia o capítulo 13, assista de novo esse vídeo, compartilhe com alguém, mostre para alguém, né, que, irmãos, muitas pessoas precisam ser alertadas na palavra, conhecer a Bíblia, aquilo que Deus está mostrando para nós. Então, mostre para alguém, compartilhe com alguém, divulgue com alguém, chame alguém para ler a palavra com você. Você que é pai de família, está em casa, chame seus filhos, sua família, assente-se junto, né? E juntos, irmãos, vamos voltar à época. Nossa, nós que fomos criados na igreja, né? Nós que viemos de um lar evangélico, que nossos pais sentavam conosco em casa para fazer o culto doméstico, para ler a Bíblia junto com os filhos. Faça isso, retome essa prática, que essa prática, né? Esse costume é um costume excelente e nós não podemos perder os bons costumes. A Bíblia fala que nós não podemos perder os bons costumes, né? E esse é um costume que nós precisamos voltar a praticar. Sente com sua esposa, seus filhos, sua família, releia o capítulo 13, assista novamente a essa leitura que nós fizemos aqui do capítulo 13. Se você tiver dúvida, né, Léo? Se tiver dúvida, irmãos que estão assistindo aí, coloque sua pergunta, coloque suas dúvidas, anote aí suas dúvidas, a gente vai estar esclarecendo os irmãos e dessa forma Deus vai estar abrindo nossa mente, nosso entendimento, e nós vamos estar aprendendo cada vez mais a palavra. E mais uma vez, né? É isso aí, irmão, Léo. O evangelismo hoje é online, né? Nós temos mais um meio, mais uma ferramenta. Como não podemos estar saindo às ruas, né? Cumprimentando um ou outro, distribuindo um folheto ou outro, aproveite, irmãos. Aproveita os meios de comunicação, né? Divulgue as coisas de Deus, né? Divulgue a palavra. Aproveite as suas redes sociais, né? Divulgue hinos, divulgue versículos, divulgue louvores, divulgue testemunho, divulgue a palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra para ser alicerçado na palavra. Jesus disse, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para as pessoas ser libertas, elas precisam conhecer a verdade. E você tem a verdade nas suas mãos. Então, compartilhe a verdade, divulgue a verdade. Próxima quinta-feira, querendo Deus, estaremos mais uma vez juntos para lermos o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida. Todos os irmãos que estiveram conosco até agora, Deus abençoe e uma boa noite para cada um dos irmãos. E mais uma vez, só mais um aviso aqui que eu anotei aqui, né? Nosso tempo já acabou. Escola Bíblica Dominical, irmãos. A nossa escola bíblica está funcionando. Domingo agora, irmão Enoque tá lembrando ali, meu primo lá, né? Culto doméstico na minha época, todos os dias às 7 horas da manhã. Ó, tem casos aí que é uma vez só na semana, né? Irmão Enoque tá falando que na época dele é todo dia e era 7 horas da manhã. E nós estamos, Enoque, nós estamos até hoje firmes. É pela graça de Deus e pela palavra que nós aprendemos ainda no nosso lar, quando ainda éramos crianças. Nós estamos firmes hoje, pela graça de Deus, e por termos alicerçado a nossa rocha na casa que é Cristo, através da palavra que nós aprendemos. Então nós precisamos continuar fazendo isso, precisamos continuar essa prática. E, relembrando os irmãos, Congregação do Parque Aeroporto, a nossa escola bíblica dominical
já está acontecendo. Não temos as classes separadas lá na nossa igreja, porque não podemos reunir em ambiente fechado. Então não temos as classes separadas. Mas para jovens, adultos, adolescentes também, domingo passado tinha adolescentes lá, tem classe única. E os irmãos podem ir, tem gel lá para todo mundo, vá com a sua máscara, os lugares da nossa congregação lá estão separados para os irmãos sentarem separados uns dos outros, todos estão usando máscara, nossos professores, irmã Gilene, Germano, irmão Luiz estão lá para dar aula para os irmãos. Então, Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã, congregação no Parque Aeroporto. E eu creio que todas as congregações Madureira em Macaé já estão com as escolas bíblicas presenciais funcionando. Você que é aluno, que quer aprender a palavra, procure a Escola Bíblica Dominical domingo na sua igreja a partir das 9 da manhã. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.